Livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 16:14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade expressando amor cristão deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita de contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras contribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os seus filhos devotamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e paz. Que assim seja. Livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 32, Cadáveres. Pois onde estiver o cadáver, a esse ajuntarão as águias. Mateus 24:28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referiu-se ao mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras e que mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos invisíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse GES que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se alinham noutras regiões quando se alimpa o campo em que se permaneciam. O homem que se afirma invariável e infeliz fornece a impressão de que respira um sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Que assim seja. Lição 33, trabalhemos também, e dizendo: Varões, por que fazes essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos 14:15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muita vez ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderiam apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão um profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si.
criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto de boa nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede à idolatria a que se entregam, em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imagino-nos em trono de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, intactos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram de fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes a grandiosa missão. Que assim seja. Lição 34. Lugar deserto. E ele lhes disse: Vinde a vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6:31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso reconstrutivo em seu amor. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso de Jesus divino. De modo algum se refere ao Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorece a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana, reportar-se à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedenta a união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo. Embora servindo diariamente, consoando-te os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-se-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros e às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que muita vez a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Que assim seja. Lição 35. O Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado de circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Paulo, Galatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos de sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em todas as partes onde mestre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os advertícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação de gentilidade. Através de ambos expressa-se o mesmo Mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e a sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas,
encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforça por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca de esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Que assim seja. Lição 36. Até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Mateus 24:13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade ao alvo do objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua os que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforços que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas, todavia. Para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um dever de artar-lhes. Semelhante tarefa, porém, demanda renove esforço, a fim de concluir-a, recrutar-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima, prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas no caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. Lição 37. Seria inútil. Respondo-lhes: já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. João 9:27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformar os amigos compulsoriamente, concranando-os com as suas convicções particulares. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos pontos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem em interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquisidores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que fertilizam, sem atingir os alheios entendimentos, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Seria inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se ao título de insensato. Não pecas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não se pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalho em favor do teu irmão, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Que assim seja. Lição 38. Conta particular. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Jesus, Lucas 19:42. A exclamação de Jesus junto a Jerusalém aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material destinada à ruína e à degradação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude de quase geral desatenção a esse imperativo da vida,
é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escrabosos débitos. Atentemos à assertividade do Mestre, ao menos nesse teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço em que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos dirigentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele e que lhe foi proporcionado ao Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca, tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que lhe refira a conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te compete. Que assim seja. Lição 39. Convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Jesus, Lucas 14:10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer valores imortais. O homem de reflexão terá observado em todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura sartular e do sentimento religioso dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamado elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Ou apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro antigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo que em plena natureza do homem, costuma rir inconstantemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencarnados naturais que impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se da caridade eterna. Atendendo-o, poderemos a seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou aos ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo agulhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Jesus, sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que assim seja. Lição 40. Em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus 8:10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhes as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes e aclamando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refúgios da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho da Terra. Que assim seja.